Hoje é 16 de maio de 2025 e estamos aqui novamente para um Oriz Podcast Macro, nessa sexta-feira ensolarada aqui na Faria Lima. Ao meu lado, Marcos de Marque, nosso economista-chefe, e eu sou Carlos Caval. Tudo bem, Marcão? Tudo tranquilo. Nessa semana que passou, nós tivemos uma intensidade muito grande em termos do movimento dos mercados, né? Isso na esteira do anúncio do entendimento, né, entre Estados Unidos e China com relação a tarifas. Isso já trouxe um início de semana muito positivo, né, tanto para os mercados globais como aqui no Brasil. E ao longo da semana nós tivemos muitos indicadores, né, é, nos Estados Unidos, inflação, atividade, tivemos também a parte de atividade no Brasil, a ata do Copom, né? Então, bastante assunto aí para a gente falar numa semana que está de fato terminando aí, pelo menos até agora, né? Num tom bastante mais positivo, mas que também levanta, né, uma série de considerações, né, com relação a nível de atividade da economia global. Havia um viés negativo com relação a isso, né? Também no Brasil, a possibilidade de um ciclo de baixa da taxa de juros. Aliás, falamos sobre isso no podcast passado. Agora temos mais evidências, né, com relação à atividade econômica no primeiro tri, e a ata do Copom, que trouxe uma reflexão mais completa sobre a decisão da semana passada. Então, vamos começar a tentar falar de tudo isso, né, nesse espaço de tempo que nós temos, falando primeiro lá fora, né, qual foi o balanço aí da semana. Então, Caval, acho que, como você disse, né, eu acho que o principal destaque, né, essa melhora do clima após aí alguma sinalização que haverá um entendimento com relação às tarifas, né? A gente não sabe o ritmo, mas enfim. Mas também pelo lado da economia real, a gente continua tentando buscar aí quais são as primeiras consequências em cima da atividade, né? E nesse sentido, tivemos alguns indicadores importantes nos Estados Unidos, especificamente, começando até mesmo pela inflação, que é de abril, né, os dados são de abril, então ainda, vamos dizer assim, então, não pegam aí muito do que está acontecendo na questão das tarifas, mas no geral foi uma divulgação bastante benigna, com números abaixo do esperado, tanto o número cheio como o núcleo, que exclui alimentos e energia, tiveram uma variação mensal de 0,2, o mercado esperava 0,3, então um pouquinho mais baixo que o esperado. Eu faria um destaque para a parte da inflação ao produtor, né, o famoso PPI, esse sim mostrando já algum aumento de preços que já vinha dos meses anteriores, quando a gente exclui, por exemplo, energia e alimentos. E eu adicionaria também, além desse fato, né, do PPI de abril ter vindo também um pouco mais forte, pelo lado desses bens, as pesquisas regionais de manufatura que já começaram a sair, saiu já Nova York e Filadélfia, também mostrando que no chão de fábrica, ali, os insumos para as fábricas já continuam chegando mais caros, né? Uhum. Então, eu estou colocando tudo isso aqui porque nesse momento a inflação corrente parece benigna, mas você ainda tem alguns desenvolvimentos, né, que principalmente nas fábricas que a gente está olhando, que tendem a chegar ao consumidor. A gente não sabe qual magnitude, velocidade, etc. Mas tem alguma coisa ainda para ser capturada e analisada em termos de inflação. Obviamente que se tivermos negociações, tarifas sendo colocadas em patamares bem inferiores do que aquilo que a gente viu no mês passado, a inflação tende a recuar, os impactos tendem a retroceder. Mas nesse momento é aquilo que o Fed disse na semana passada, né? Ficar bem colocado, observando, olhando. E pelo lado da atividade propriamente dita, acho que tem duas frentes aqui de análise. Primeiro, saindo os dados do varejo americano referentes a abril, veio mais fraco que esperado, uma contração de 0,2% na comparação com março. Isso quando eu olho o núcleo, né, que exclui vendas de veículos e combustíveis, e o mercado esperava uma alta de 0,3%. Então tem ali alguma desaceleração do consumo, mas assim, nada muito fora da volatilidade normal do dado. Acho que a gente precisa acompanhar alguma coisa mais para saber se tem alguma coisa diferente. E, para mim, acho que talvez o principal, não, talvez
não tenha sido o principal que tenha feito preço durante a semana, mas para mim acho que é o mais relevante, é que aqueles pedidos semanais de seguro-desemprego nos Estados Unidos, né, que é considerado um dos indicadores antecedentes de atividade e é de alta frequência, continua mostrando um baixíssimo nível de demissões na economia, né? Ou seja, o mercado continua o mercado de trabalho continua segurando relativamente firme, né? É uma boa sinalização no sentido que as empresas também estão nesse momento ainda acompanhando e não tomando nenhuma grande decisão precipitada, a não ser adiar algum tipo de investimento, alguma compra, mas em termos de mercado de trabalho, não parece que a gente está tendo qualquer sinalização de maiores níveis de demissão. E nesse contexto, né, em que a gente tem uma economia americana que bastante resiliente, pelo menos até aqui, embora com alguns sinais aí de moderação de consumo, né? E uma inflação até aqui, né, não mostrando um impacto substancial das tarifas, mas provavelmente, né, isso ocorrerá ao longo do tempo. A ideia de que a economia americana entraria num período de desaceleração mais intenso, né, uma recessão, né, ela perdeu tração. Inclusive, é, na semana passada, ou melhor dizendo, nessa semana, o próprio JP Morgan reviu, né, a sua visão, não mais prevendo uma recessão na economia americana esse ano. E JP Morgan e outros, como Goldman Sachs, acabaram inclusive também alterando, né, suas previsões de corte de juros, jogando isso para o final do ano, um corte em dezembro, né? Acho que a curva de precificação do mercado, acho que tem mais do que isso, né? Sim, Dois cortes dois cortes nesse momento, nesse momento. Mas dentro de um cenário em que a economia não desabando, a inflação provavelmente, né, tendo aí um movimento de alta ao longo dos próximos meses, a ideia de que não teremos, né, mais cortes de juros tão intensos, pelo menos como os imaginados aí há um mês atrás, né, na esteira do anúncio aí tarifário do Dia da Libertação, o famoso 2 de isso, abril, isso. né? Acho que mudou muito o humor e provavelmente, né, isso terá consequências com relação à trajetória do dólar, né? Só para colocar em perspectiva, agora temos dois cortes precificados de juros nos Estados Unidos até o final do ano, mas ali no pior momento, no momento de maior ansiedade do mercado, chegou a ser mais que quatro cortes ao longo do ano, então retrocedeu bem. Assim, Caval, o que eu acho interessante é que, conforme a gente conversou lá no começo, tanto nos podcasts que a gente gravou, eu e você, eu e o Felipe, lá nos Estados Unidos, a gente sempre deixou muito claro que tudo que foi colocado na mesa, decidido pelo Trump ali, poderia ser recuado, ter espaço para negociação e caminhou muito nessa direção, Uhum. né? O que eu acho interessante é colocar em perspectiva algumas coisas aqui em termos de dinâmica de ativos que até vai ser importante na hora que a gente fez a reflexão para o Brasil, né? É. Porque, por exemplo, se a gente pegar do dia da libertação, né, eu falo dia 2 de abril, a Bolsa Americana, o S&P 500, está subindo 6% daquele dia para cá. Então, a Bolsa de Valores muito melhor. Em relação ao dia da eleição do Trump, né, que foi em novembro do ano passado, o S&P 500 está 3% acima daquele patamar. Então, se a gente olhar essas duas datas de referência, a Bolsa de Valores americana, então, mesmo com toda essa bagunça, está num patamar melhor. Se a gente olhar os juros americanos, a taxa de 10 anos, do dia da libertação para cá, a taxa está 14 bips acima do que estava naquele momento que foi anunciado as tarifas. E em relação à eleição, à data da eleição, os juros americanos estão inalterados. É, o que que na outra ponta, né, o que também traz luz um pouco para a gente discutir Brasil, a gente tem o dólar que se depreciou aí mais de 3% desde a eleição e desde a dia da libertação, estamos falando entre 3 e 4%, o dólar americano frente a uma cesta de moedas, né, então o dólar está mais depreciado frente à maior parte das moedas
ao redor do mundo, inclusive contra a moeda brasileira. Mas a grande diferença, assim, 4% é uma depreciação relevante, né? Mas eu diria que nesse cenário todo, a grande diferença é o petróleo, né? O petróleo, em relação ao dia da libertação, está 10% abaixo. Mas desde a eleição do Trump lá em novembro do ano passado, o petróleo cai mais de 20%, né? Então, inclusive, é nesse contexto que eu acho que, inclusive, ganhou um pouco de tração essa ideia de discussão de corte de juros no Brasil, que a gente vai entrar um pouco mais no detalhe aqui, mas os ativos se comportaram alguns voltaram mais do que tinham retrocedido no meio dessa confusão, outros ainda estão bastante abaixo, né? Então, assim, não foi um jogo que tudo voltou ao patamar anterior, né? Tem coisas bastante bagunçadas nesse meio de caminho aqui. Uhum. E temos insistido, né, aqui que o comportamento da nossa moeda, da taxa de câmbio, né, real, dólar, esse ano ela se beneficiou muito do cenário internacional, né, de fraqueza do dólar, também, né, existia e existe ainda um otimismo com os ativos brasileiros por conta da possibilidade de queda de juros, já, né, falamos aqui na semana passada na nossa tese de que não deverá haver altas adicionais, embora a queda de juros esteja mais distante, mas isso cria, né, um contraponto importante, né, a esse comportamento muito positivo, né, da nossa moeda esse ano, que é o fato de que ela, em grande medida, não se apreciou pela virtude dos nossos fundamentos, né, seja nas contas externas, seja na situação fiscal. E agora, em havendo, né, uma reversão dessas expectativas de desaceleração dos Estados Unidos, queda de juros mais intensa, né, isso pode cobrar um preço, né, em termos dessa tendência favorável de valorização do real até aqui, né. Agora, aqui no Brasil, tivemos aí indicadores de atividade, tivemos a ata do Copom, acho que é importante exatamente introduzir essa reflexão sobre o global no nosso cenário aqui, né? Eu acho que começando pelos indicadores de atividade, que depois a gente discute um pouco mais a Banco Central, política monetária, eu acho que os números, tivemos uma pesquisa mensal de serviços referentes a março, veio um pouquinho mais fraco que esperado era uma variação de 0,5, veio 0,3 de variação mensal. A pesquisa mensal do comércio também variou um pouco menos que esperado era 2,1 de variação, veio 1,9, então mais ou menos dentro do esperado, mas eu acho que vale a pena olhar sob uma perspectiva um pouco maior esses indicadores que a gente teve essa semana e na semana passada a produção industrial. É que, se a gente lembrar, entre dezembro e janeiro, né, a gente teve uma gama de indicadores mais fracos de atividade, especialmente o mercado de trabalho. E isso suscitou, né, uma discussão do tamanho da desaceleração que estaria acontecendo, se não era uma desaceleração, se tinha uma questão de sazonal impactando os números, questão de feriados impactando a mensuração dos números. E quando a gente olha, de fato, dezembro e janeiro, os números estavam mais bagunçados, né? Mas se a gente pegar agora, passado esse período mais confuso aí dos dados, pegar os dados de fevereiro e março, que são os últimos 2 meses do primeiro trimestre, fica uma sensação de maior normalidade. E normalidade em qual sentido? A economia voltou a rodar mais ou menos dentro do ritmo que a gente observava antes desses eventos que eu acabei de citar, né? Então a gente vê o comércio com números bons nos últimos 2 meses, a pesquisa mensal de serviços também mostrando os números bons nos últimos 2 meses. Gosto de citar, por exemplo, né, até para a gente contextualizar a discussão do Copom, que setores sensíveis a crédito, a taxa de juros, tiveram ótimos desempenhos nos últimos 2 meses, vendas de veículos, vendas de materiais de construção, né? Em ritmo anualizado, esses últimos 3 meses, estamos falando em crescimentos superiores a 20% ao ano, né? Então, me chama muito a atenção esse tipo de coisa. Então, a gente já sabe que o primeiro TRI vai ser um PIB forte, puxado pelo agro, a gente tem destacado isso aqui recorrentemente nas últimas conversas nossas, mas eu diria que o importante até agora é que
parece que passado esse período de maior confusão de ler os dados do final do ano passado e janeiro desse ano, a gente já continua vendo uma economia que continua crescendo num ritmo bastante forte acima do potencial, que é isso que no final das contas interessa para o Copom, né, Carol? E nesse contexto, né, vale destacar que, e você pode depois falar mais explicitamente sobre a ata do Copom, um dos pontos importantes nesse diagnóstico de desaceleração da nossa economia é o comportamento do crédito, né? E hoje mesmo, né, no Valor Econômico, a principal, né, matéria da primeira página chama atenção à luz dos balanços dos bancos, né, que foram divulgados ao longo dessa semana, da semana passada, um comportamento bastante forte do crédito no primeiro trimestre, né? Há, né, sinais de que nós não teremos em 2025 o mesmo nível, né, de expansão do crédito dos anos anteriores, até pelo aperto da política monetária. Mas a desaceleração, né, contratada, ela sempre parece um pouco mais lenta, né, do que aquela intuída pelos mercados, pelo próprio Banco Central nos seus modelos, né, tornando mais difícil, mais desafiador o processo de desinflação. Acho que esse ponto do crédito é bastante interessante, porque um dos aspectos interessantes da ata divulgada pelo Banco Central essa semana é que ele parece que ele tem um pouco uma maior confiança de que o cenário de desaceleração econômica está acontecendo ou vai acontecer, né? E na hora que a gente lê ali toda a deliberação do colegiado sobre o assunto, eles pegam especialmente o crédito para falar que existem sinais de desaceleração e de que vai continuar desacelerando. Mas o que me chama a atenção é que, exatamente fazendo o contraponto com essa matéria do valor que saiu hoje, é que muito da expectativa que o colegiado, que o Copom coloca numa desaceleração do crédito, é pelo fato do comprometimento de renda estar alto, né? Então, de fato, quando a gente olha os dados, o comprometimento de renda das famílias está elevado, mas do ponto de vista prático, isso não sugere que o crédito vai parar ou não de se expandir. Então não é alguma evidência que a gente está caminhando nessa direção. Quando a gente olha, por exemplo, o fato de que a gente está tendo a evolução do crédito, do consignado privado, né, que é essa nova modalidade que foi implementada recentemente, já estamos vendo os valores bastante expressivos, né? 10 bilhões de reais numa apuração recente aí que foi feita pela imprensa. E mesmo que o Banco Central considere que de fato não tenha um impacto neutro, não muito expressivo sobre a economia, porque ele considera que você está trocando um juros mais caro por um juros mais barato. Mas isso, no final das contas, é liberação de renda, mais renda disponível para as famílias, né? Então, sobra mais dinheiro na mão, né? Então, esse é um aspecto da análise, né? E aí você olha esse tipo de dado, né, que foi oferecido pelos grandes bancos nos resultados trimestrais, de que o crédito continua expandindo fortemente, né? Parece, né, que não tem muita ainda evidência que a gente está caminhando para uma clara desaceleração do crédito. Ele deve acontecer, mas não me parece que é tão abrupto e não na magnitude ali que fica sugerido nas entrelinhas do Banco Central. Isso que me chamou bastante atenção. E além disso, né, além daquilo que nós já conhecemos, já está anunciado o projeto de lei do aumento da isenção do imposto de renda até R$ 5.000, a nova modalidade do crédito consignado privado já em operação, essa semana surgiram, né, especulações aí com relação a novas medidas de estímulo na área de crédito e também, né, na área fiscal, seja coisas, né, que já estão sinalizadas, como Vale Gás, redução do preço de energia elétrica, seja até a hipótese de um aumento do Bolsa Família para R$ 700 no início do ano que vem, né? Por mais que tenham sido, essa medida em particular tenha sido negada, né? Os mercados consideram muito provável esse tipo de estímulo no ano eleitoral, né? Então, temos um ambiente, né, de uma política econômica que continua estimulativa, né?
Nesse sentido, a desaceleração, né, propalada pelo BC na ata, ela pode estar mais distante e, ao mesmo tempo, a economia global talvez não tenha, né, aquela redução de nível de atividade que se imaginava aí há um mês atrás, né? Os dois grandes elementos aí que a ata, né, Sim. ponderou na direção, né, de um balanço de riscos mais equilibrado e, portanto, né, a ideia de que o BC pararia no 14,75. Então, é de fato um ambiente aí bastante desafiador, né, em que pese, né, o fato de que nos Estados Unidos a decisão aí de moderar, né, a guerra tarifária com China e outros países criou um ambiente para os mercados muito mais favorável. Então, esse é o grande desafio do momento aqui no Brasil, né? O fato de que parecia, né, que para nós o ambiente internacional mais conturbado de desaceleração com queda de juros talvez nos gerasse aqui algum alívio, né? Mas parece que a gente pode estar caminhando mais na direção daquilo que víamos, né, no final do ano, no início desse ano, que é uma economia mundial forte, os Estados Unidos crescendo com um dólar forte, a queda de juros mais distante, o que é um cenário para É, nós desafiador. assim, se a gente tinha até uma, duas, 3 semanas atrás um cenário de fim do mundo, né? Uhum. Essa dinâmica retrocedeu bastante, né? É. Como é que o Banco Central fica diante de um cenário que mudou, essas incertezas, esses riscos mudaram bastante de lá para cá. A gente teve atividade mostrando que segue firme, segue bem, o mercado de trabalho segue bem. A única coisa que fica, Caval, é que de fato o petróleo está mais barato, né? É. Isso sim é uma vertente desinflacionária global que pega a gente, mas como a gente sabe, né? A gente olha mais os detalhes da inflação, a gente não fica preso ao número cheio, a gente vê esses números mais de serviços que Uhum. tendem a refletir bem menos essa dinâmica e as expectativas de inflação que estão muito desancoradas, né? Estavam começando a recuar um pouco na esteira desse crescimento global potencialmente um pouco mais fraco, talvez não tenha muito mais o que cair É. daqui em diante, né? Porque aí a gente vai entrar muito mais nessa parte da conversa sua, né? De que os estímulos que possam vir a ser adotados, pensando Uhum. no calendário eleitoral, vai manter a economia aquecida, né? Então acho que esse é dilema que está pela É. frente aí. E possivelmente, né, com a situação lá fora indo para um rumo mais normal, né, como a gente viu ao longo dessa semana, o foco, né, dos mercados aqui no Brasil passe a ser, né, novamente os nossos fundamentos, que infelizmente Sim, não têm evoluído na direção correta. sim. Bom, falamos bastante aí, porque tinha também bastante assunto, muita coisa acontecendo ao longo dessa semana. Ficamos por aqui agradecendo de novo a participação de todos e todas no nosso Por Isso Podcast Macro. Um bom fim de semana. Até uma próxima.